Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Verso 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura e ira e cólera, e gritaria e blasfêmias, toda malícia, seja tirada de entre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Amém? Podemos assentar. Chega hoje a última mensagem sobre as nossas emoções que eu quis durante 6 semanas estar tratando com vocês. E a última, propositalmente, é sobre perdão, a falta de perdão. Propositalmente, na ceia. Porque a ceia, ela nos traz sempre uma reflexão, ela sempre nos impõe esse pensamento de nós chegarmos diante de Deus e pedirmos perdão, de nós chegarmos diante dele e analisarmos aquilo que nós precisamos fazer para estarmos limpos, para participar deste momento tão especial. Hoje, mais do que nunca, Deus desceu à terra, usou algumas mulheres e trouxe aqui um banquete espiritual para nós e também material. Ficou linda a nossa mesa, não é verdade, irmãos? O vinho descendo ali, as uvas, Davi querendo me enganar que aquelas uvas da frente podia comer. Pode comer, pastor, come. Eu falei, mas essa aqui pode? E ele falando assim, come essa aí. Eu falei, olha, esse irmão tem algo contra mim, mas ele vai pedir perdão antes da ceia. A falta de perdão é uma atitude que ela não se encaixa na nossa vida e nem pode se encaixar na nossa vida. A falta de perdão, ela não é da vida do crente. Amado, nós somos crentes, ou você não acredita que nós não somos crentes? Eu sou crente em Deus, eu sou crente em Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Eu sei que essa palavra ficou pejorativa para nós ultimamente, mas eu sou crente. Eu não nego a raça, eu vivo o que sou e espero viver até o fim da minha vida assim, crente em Cristo. Você é um crente, amado. Durante muitos anos falaram assim, porque até o diabo é crente. Provavelmente ele é o maior entre eles, porque ele conseguiu ver Jesus, nós não vimos. Você viu? Eu não vi, não tive a oportunidade de andar na terra com Jesus. Alguns poucos tiveram, alguns milhares tiveram essa oportunidade de ter visto o verbo. E a partir da semana que vem eu quero tratar com vocês sobre o Evangelho de João, que é tão lindo. Eu tenho lido sobre o Evangelho de João. É algo fantástico o que o Evangelho de João nos traz. O crente, ele não pode, em hipótese alguma, pensar e imaginar algo que não seja ser perdoador. E o apóstolo Paulo fala no verso 32, algo fantástico sobre isso. Ele diz, antes, sede uns para com os outros benignos, bons. Sede o quê? Misericordiosos. Pessoas que têm o seu coração miserável, porque misericórdia quer dizer de miséria, córdia de coração, são derivações do grego, miseris, cordes, ok? Um coração miserável. Ele não está dizendo que você tem que ser um coração que seja pão duro, não, um coração sentimental, um coração sensível, um coração que se preocupa, um coração com compaixão, é isso que ele quer dizer. E aí ele continua dizendo, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em quem? Em Cristo.
Cristo nos perdoou de pecados que nós praticamos todos os dias, e ainda vamos praticar até o fim dos nossos dias. Eu ouvia dizer aqui o Marcelo, quando estava ministrando o louvor, às vezes nós caímos 3, 4, 5, 6, 7, tantas vezes, e tantas vezes a gente chega aos pés de Deus, aos pés de Jesus, e o Espírito Santo de Deus nos faz com que chegamos a Ele, pedimos perdão e Ele nos perdoa. Quem somos nós para não perdoar? Quem somos nós para nós não tomarmos uma posição diferenciada? A igreja ela precisa de mais perdão e menos julgamento. A igreja precisa de mais amor. E por isso que muitos hoje estão procurando a cada dia igrejas que trocam suas bênçãos, porque só trocam. Não tem mais a necessidade de ser o que é e o que deve ser como cristão. Porque entra, recebe seu ticket e vai embora. Eu não quero uma igreja assim. Eu quero uma igreja que verdadeiramente é crente, que verdadeiramente pratica os princípios que a Bíblia nos ensina. Durante essas 6 semanas nós falamos de coisas que são importantes para nós no nosso dia a dia. E a falta de perdão, ela é algo que atrapalha sensivelmente a sua vida. Atrapalha a sua comunhão com Deus, atrapalha a sua comunhão com as pessoas que estão ao seu redor. Atrapalha ao ponto de fazer você uma pessoa carregada para o resto da vida. Então, quando eu olho o que é perdão, e o dicionário diz o seguinte: perdão é desistir de ressentimento contra alguém, renunciando o direito de retaliação, não importa o que a outra pessoa fez. Olha que é isso. Você desiste, literalmente, de dar àquela pessoa uma segunda chance. Dar àquela pessoa uma segunda chance. Pastor, mas quantas segundas chances eu vou dar à pessoa? Quantas for necessária? Porque a Bíblia diz 70 vezes 7 ao dia. Já fez essa conta? É dura essa conta. É dura essa conta para um casamento falido. É dura essa conta para amigos infiéis. É dura essa conta para patrões que são duros com a gente. É dura essa conta, mas é essa conta que eu tenho que levar para o resto da minha vida. Pastor, mas eu posso perdoar e não conviver mais com aquele erro? Pode, mas o perdão ele tem que existir. E o perdão ele libera coisas que nós precisamos aprender. A primeira delas é esquecer. Perdoar é esquecer. Pediu perdão, liberou perdão, se esquece, como Deus faz. Deus esquece dos seus erros quando você pede perdão, quando você se arrepende genuinamente, quando você pratica o que é certo. Então, se nós formos imaginar algumas coisas, isso não se ajusta à nossa identidade com Cristo. Isso não é a nossa identidade. Não passa a ser o nosso DNA. Isso é uma semente que vem dentro de nós e gera amargura. Você conhece alguma pessoa que é amargurada? Eu conheço. Como é ruim falar com pessoa com essas sementes de amargura. Eu tenho uma pessoa muito próxima a mim, que ela é amargurada, e toda vez que ela fala do mesmo assunto comigo, há anos, eu falo, libera o perdão de uma vez por todas. A Bíblia nos ensina que se você não liberar o perdão, o seu fim é trágico, o seu fim não é bom. Para com isso, para de carregar isso. Mas ela fez isso comigo, mas ela já morreu, não vai adiantar mais nada, ela não vai ressuscitar, ela não vai vir aqui, ela não vai vir em espírito, ela não vai vir como fantasma, vai dizer me perdoa, não vai mais. Enterra com ela essa maldição que está sobre sua vida, porque para mim passa a ser maldição, amargura. E aí a pessoa vai carregando aquilo, ela vai remoendo. Olha, eu vi já tanta coisa.
na minha vida que não é agradável, porque a pessoa não consegue liberar o perdão. A sua alma fica danificada, a sua alma fica desestruturada. E aí sabe o que vai acabar acontecendo? A pessoa se torna escrava daquele momento, a pessoa se torna escrava daquela situação, a pessoa se torna uma pessoa presa a essas emoções ruins, péssimas. Destrói pensamentos. E sabe, amado, para mim isso é uma rebelião contra Deus. Para mim você é rebelde quando você não libera perdão. Mas pastor, o que tem a ver a rebeldia? Se você vê em Mateus capítulo 6, verso 15, ele diz: se você não perdoar os outros, então o vosso Pai não perdoará as vossas ofensas. Evangelho de Mateus capítulo 6, verso 15. Se você não perdoar os outros, o Pai que está nos céus diz claramente, não perdoará as vossas ofensas. Se você não obedece ao seu pai, você está em desobediência. É o quê? Rebelde. Estou errado? Você está em ato de rebeldia. Rebeldia é igual ao pecado do quê? Diz o Velho Testamento, feitiçaria. Fala para a pessoa do seu lado assim, Harry Potter. Não é? Você quer ser o Harry Potter do mundo evangélico? Você quer ser o feiticeiro dentro da sua casa? Eu estou sendo bem esdrúxulo para você entender qual é o tamanho disso na sua vida. Você se torna uma pessoa feiticeira, rebelde. Por quê? Porque não obedece a Deus. Deus diz claramente: olha, libera perdão. Ah, pastor, mas é muito dura, muita situação, é complicado para mim. Mas, amado, você vai ficar guardando ressentimento. Deixa eu te falar uma coisinha, um adendo aqui. Deus permite você separar os caminhos. Você vai me entender o que eu vou dizer. Mas Deus não permite você não perdoar a pessoa. Ok? Eu vou citar o meu exemplo de casa, para que ninguém se sinta pensando que eu estou falando para alguém e mandando recado. Ok? Minha esposa, atual esposa, Patrícia, MMA, Ciborgue, Honda. Você pensa, Lu? Tenho medo de desgramar dela. Eu só posso falar assim quando ela não está. Que eu não quero apanhar. Ok? Não tem problema. Aí ela, é brincadeira, amor. Pronto, acabou. Ela lutou pelo seu casamento. O primeiro. Ela sofreu bullying, que hoje é usual, né? Falar de bullying. Apanhou fisicamente. Apanhou psicologicamente. Foi para a casa dos pais porque já não tinha mais condições financeiras, porque a pessoa que estava com ela não dava mais suporte. Ela pagava a faculdade da pessoa e ela ficou sabendo que a pessoa que o ex-marido dela era colega de classe dele. Sofreu, como dizem, comeu pão que o quê? Amassou. Certo? Bom, pastor, e aí? E aí ela liberou perdão. Ela tentou até o fim. Como é que ficou a vereda dela, o caminho dela? Foi para a direita. E ele, para a esquerda.
Houve perdão? Houve. Porque se não houvesse perdão, ela não estava comigo. Deus não permitiria que ela estivesse comigo. Ela não conseguiria viver uma nova vida. Ela não conseguiria, pastor, mas Deus 19 diz, convém que não case novamente. Vai cuidar da sua vida. Vai se meter com aquele que fica no... Não vou falar não, porque não. É Deus quem decide. É Deus quem dá. É Deus quem mostra. É Deus quem faz. Deus também permite que os caminhos sejam divididos, porque Deus também sabe que se nós sofrermos a um ponto que seja tão degradante, Ele retira aquilo para que a gente não morra indo para o inferno. Essa é a intenção de Deus. E aí às vezes a gente fica com o julgamento à flor da pele, não pode, não deve, e aí fica dentro de um relacionamento sofrendo, indo para o inferno. Indo para o inferno, porque está sofrendo. Não, pastor disse que não pode. Amados, eu vou dizer uma coisa para você. Eu, para casar com a Patrícia, eu tive que entrar em consagração, porque eu ouvi tanto isso na minha vida, que o bicho pegou na minha cabeça. Um mês antes do casamento, tudo marcado, tudo bonitinho, eu estava querendo desistir, por causa disso. Por causa do julgamento. E eu chamei a Patrícia para uma conversa. Você liberou perdão? Liberou. Tanto é que liberou que a pessoa casou, está vivendo, os meninos vão a cada 15 dias para casa, a gente tem um relacionamento educável entre nós não temos problema algum. Às vezes a gente vai nos jogos de futebol deles juntos, nós não temos nenhum tipo de dificuldade. Agora, o meu caminho não é o dele. Eu nem quero ter o mesmo caminho do dele. Ponto. Deus permite e Deus ensina através da Bíblia que o meu caminho pode ser outro. E que nós todos podemos ir para o céu. Porque se ele também pedir perdão, ele está perdoado. Não cabe a mim entrar nesse mérito. Não cabe a mim ficar falando, você fez isso, você vai pagar nessa terra. Você vai pagar nessa terra tudo que você me fez de mal. Não é assim que as pessoas pensam? Estou errado ou não? Escreveu, não leu, um pau comeu. Aqui se faz, aqui se paga. Pior que é. Mas não cabe a nós entrarmos nessa história. Porque a colheita é dele, não minha. Eu não tenho que ir lá ajudar a ter a colheita dele. Eu vou me estrepar. Eu posso ensinar a ele, olha, você já tem uma colheita difícil, peça perdão e caminhe. Ande, se libere disso. Amados, quando a gente entende isso, eu paro de me autoflagelar. Eu paro de... Você já viu esse negócio de flagelação? Alguém já viu autoflagelação? Tem isso tem no islamismo, isso tem no cristianismo, isso tem em várias religiões, que os caras ficam se flagelando. Olha, dói mesmo, tem que doer, porque eu preciso do perdão. Amados, Cristo morreu numa cruz, para que eu não precisasse me autoflagelar. A misericórdia de Deus foi tão grande, que hoje eu preciso apenas falar com o meu coração contrito, de verdade, de chegar diante de Deus e falar, Senhor, me perdoa, eu errei, eu falhei, e o Senhor vai te perdoar. E nesta manhã, Deus está perdoando os teus pecados. Nesta manhã, Deus está trazendo limpeza, mas está também tirando esse ressentimento que você precisa tirar. Se você não fizer isso, como é que fica? Evangelho de Mateus, capítulo 18. Abra comigo, por gentileza. Evangelho de Mateus, capítulo 18. Verso 21, 22 diz assim: Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até 7?
Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7 ao dia. Não é uma coisa qualquer. E se a gente não fizer isso, amados, a raiz de amargura, ela brota na nossa vida. Ela vem de uma maneira que não é agradável, ela vem de uma maneira que ela destrói a gente. Olha o que diz Hebreus, capítulo 12, verso 5, 15. Diz assim: tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura, brotando, vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. A pessoa que tem raízes de amargura na sua alma, é uma pessoa que contamina outras. É uma pessoa que leva outras pessoas a serem amarguradas, a serem entristecidas. Amado, eu vou dizer uma coisa para você. Se tem uma coisa que eu quero ser na minha vida, é uma pessoa livre, leve e solta, como diz a propaganda. E eu profetizo isso para você. Você tem que ser livre, leve e solto. Pelo amor de Deus, você foi livre por Cristo Jesus. Você é leve pelo sangue dele. E você é solto pela cruz. Oh, meu Deus do céu. Para que você fique aí desse jeito? Ah, pastor, mas as palavras foram duras. Eu sei. É duro mesmo. Duro. Ontem a Patrícia MMA Honda foi dura comigo na hora do almoço. Eu desci para comprar, porque lá onde a gente está não pega celular de jeito nenhum. Eu desci para comprar lá um negócio. Ela falou: ó, não demora. Mas não deu 15 minutos depois, ela: tô descendo já. Se você quiser, bem. Se você não quiser, tá bom. Não por satisfeita, ligou. Onde você tá? E eu comprando chocolate para ela. Tava lá, feliz da vida, pegando o chocolate que ela gosta, porque eu queria fazer uma surpresa. Porque você, eu já fui falando, porque você demora, toda vez que você vem aqui, demora, não sei o quê. E eu lá. Sabe aquele desenho que sobe o termômetro do lado aqui assim? E eu fui ficando vermelho já assim. E eu tava com outro rapaz do condomínio que mora lá. E eu pedi para ele: você me dá uma licença? E eu saí da loja e eu falei para ela: olha, é o seguinte, eu não sei porque que você está nervosa. Eu vim para cá para passar dias de descanso. Qual é o motivo da sua briga comigo? Porque você demora, que você não sei o quê. Simples. Você não vai descer? Eu te encontro aqui e a gente almoça. Não é tão fácil resolver? Eu entendo que ela estava lá com os 3. E os 3 pegando fogo. Quebrando tudo. Mas a gente tem que saber, às vezes, que as coisas têm que ser separadas. Eu consegui compreender ela naquela hora, mais ou menos. Só um pouquinho. Não é fácil, né? Mas almoçamos. Encontrei com ela. Olha o que eu estava fazendo. A gente é meio assim também estúpido, né? Eu entrei no carro. Patrícia, tá aqui, ó, o que eu estava fazendo. Seu chocolate. Mas tudo bem, ficamos em paz. Ninguém está dizendo que a gente não vai ter situações
que não vamos deixar, é sempre assim, é o Davi que faz isso. O Davi não me ama. Eu sei que às vezes nós temos essa situação que é complicada para nós, é o dia a dia. Tudo dificulta, não é verdade? A gente não se dificulta às vezes. E a gente se sente dificultado com as situações. A gente se sente dificultado. Obrigado, Davi, está perdoado, em nome de Jesus. Amém. E o pior é que ele me dá bronca, irmãos. Eu sei que mexe no negócio aqui. Porque é mesmo, eu mesmo. E aí eu paro para pensar que nós criamos situações que a gente vai carregando, e vai carregando, vai chegar uma hora, amados, que o desenho vai ser o tempo todo, e aí a gente estraga todo o nosso ambiente em volta, a gente se torna aquilo que nós estamos fazendo diariamente, a gente se torna esse tipo de pessoa que não consegue resolver o conflito. Pessoas que não conseguem resolver os conflitos, são pessoas que não conseguem perdoar. Puxa, olha para mim, você que é casado, você que tem um relacionamento, você que tem problemas lá no seu trabalho, será que você consegue resolver os conflitos da sua vida como Deus nos ensina que deve ser resolvido o conflito? Como é que Deus resolve os conflitos conosco? Ele olha para mim e para você, quando a gente chega diante dele, às vezes brigando, Deus, por que a situação está assim? E aí Deus olha para mim, calma filho, eu estou no controle, a tua história está sendo escrita e eu estou escrevendo junto com você, fique em paz, a minha palavra diz isso, ouça a palavra de Deus. O que a palavra de Deus diz? Que a palavra branda acalma o quê? O furor. Mas quem não é perdoador não é uma pessoa branda. É uma pessoa irritada. É uma pessoa que bloqueia espiritualmente a ação de Deus. Se afasta daquilo que Deus tem para ela. E impede com que as pessoas que estão ao seu redor se aproximem. Se torna uma pessoa solitária, ela se afeta fisicamente, ela se afeta emocionalmente e principalmente ela se afeta psicologicamente. E o psique de uma pessoa afetada se torna aí talvez bipolar, se torna aí com toque, se torna com tantas coisas que a psicologia estuda. Você precisa liberar perdão hoje em nome de Jesus Cristo, porque se você não liberar perdão hoje, você é um rebelde sim diante de Deus, você é uma pessoa triste, você é uma pessoa irada, você é uma pessoa que não é crente. Crente é perdoador. Libera perdão, meu amado. Ah, mas puxa, pastor, é complicado, como é que eu faço? Reconhece, amado. Reconhece que você precisa ser mais doce. Reconhece, você também não precisa ser tão doce, às vezes. Mas também não precisa ser azedo. Sabe o chiclete que eu mais gostava? Lembra daquele moranguinho que era fininho assim? Que você mastigava, ficava azedinho na boca? Eu esqueço o nome daquele indivíduo, nunca mais achei. É azedinho, mas não tem mais, né? Eu nunca mais vi. Tem aonde? Sua obrigação é trazer um para mim domingo que vem. Senão eu não te perdoo, irmão. Eu vou entrar na ira com você. É um azedinho gostoso aquele. Às vezes a gente pode ser assim, um azedinho gostoso. Por quê? Porque às vezes a gente precisa corrigir. Às vezes a gente precisa estar tendo um pouco de uma posição de autoridade, mas nunca deixar de perdoar. É que nem quando a gente está corrigindo o nosso filho, a gente dá a bronca, a gente bate às vezes, e se você tem criança aí, amado, tem alguns que vão ter em nome de Jesus, se você tem, às vezes é bom bater. Desculpa. Ah, mas não pode. Pode o caramba que não pode. Pode sim. Pode, porque se fizer coisa errada,
e não estiver ouvindo, pode. E Ele vai te perdoar depois, porque Ele te ama, porque Ele sabe que é por amor. Às vezes a gente pode ser um pouquinho azedinho. Às vezes a gente tem que saber que tudo isso que a gente faz quando a gente não perdoa é violação à palavra de Deus. Você está violando a palavra de Deus, amor. Você está invalidando o sacrifício de Cristo na cruz. Porque Ele morreu pelo meu pecado, pelo seu erro, pela sua falha, pelo meu erro, pela minha falha. E quando eu não perdoo, eu estou invalidando o que Jesus fez na cruz. Você tem noção o que é isso? Você viola o sacrifício de Cristo na cruz. Você viola tudo que Ele fez por mim e por você. E aí você não entende que essas mágoas têm que passar. Essas mágoas, elas... pastor, mas... Então tá. Ora agora. E você vai falar assim: Senhor, eu tenho uma mágoa daquela pessoa. Senhor, eu tenho uma mágoa daquela situação. Em nome de Jesus, me ajuda a perdoar, a trazer um novo momento para aquilo. Porque eu preciso sair dessa. Eu preciso mudar isso. Eu preciso sair dessa situação porque eu não consigo mais. E sabe, amados, quando eu olho para a palavra de Deus em Gálatas, capítulo 5, para a gente encerrar. Verso 22. Aí eu paro para analisar o que Jesus foi na minha vida, do que Ele me perdoou, para que a gente tivesse esse tipo de atitude. O apóstolo Paulo fala, verso 22 do capítulo 5. Mas o fruto do Espírito é... Olha o que diz... Mas o fruto do Espírito é... O que quer dizer o fruto do Espírito? É a manifestação de Deus na minha vida, na sua vida, através de uma liberação de perdão de Deus para conosco e de nós para com as pessoas. E quando nós estamos assim, nós estamos livres para que nós possamos viver essa manifestação deste fruto. Eu estou limpo. E aí quando eu estou limpo, esse fruto se manifesta na minha vida e na sua vida. Somos alimentados por ele. Não é isso que a ciência explica? Que nós somos o que nós comemos? Não é? Você já viu uma pessoa vegetariana? Quem já viu uma pessoa que é vegetariana há muitos anos? Ela não fica verde? Eu não estou brincando não, amados. Eu conheço uma que ela é verde. É sim. É sim. Vocês estão brincando? Eu mostro. Tenho no meu Face. E há 20 anos ela só come folha. A pigmentação da pele dela esverdeou. Eu não estou brincando. Pode procurar aí, vai lá no Santo Google. Porque se o santo pastor não serve, o santo Google vai lhe servir. Se eu tiver errado. Nós somos aquilo que nós comemos. Certo? Vou dar um outro exemplo para que, deram risada. Se você bebe vinho todos os dias, que cor fica seus dentes? Que cor ficam os seus dentes? Eu tenho uma grande amiga que é diretora da área jurídica da Unip. Ela toma vinho todos os dias. Os dentes dela são cor de vinho. Amo ela de paixão, a gente conversa. Ela, o esposo dela, eu, a Patrícia. Eles amam vinho, eles são enólogos. Eles têm uma adega na casa deles assim, e que é impressionante. Já de tanto beber vinho que ficou vinho. Desculpa, amados. Nós somos o que nós comemos. Certo? Espiritualmente, se eu não comer isso aqui todos os dias da minha vida, eu não vou ser isso aqui nunca.
Então preste atenção comigo. Efésios capítulo 5. Aqueles que são perdoadores e estão limpos diante de Deus, inclusive para participar da ceia do Senhor. Porque o apóstolo Paulo fala o quê? Faça uma reflexão. Peça perdão a Deus. Peça perdão às pessoas. Libere perdão às pessoas. E aí você faz o quê? Come do pão e bebe do cálice, que é a nova aliança. A nova aliança é o quê? A manifestação do reino de Deus na sua vida. A manifestação do reino de Deus é o quê? O alimento espiritual que nós temos todos os dias. Que é o quê? O fruto do Espírito. Está aqui. E diz, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Preste atenção nesse versículo. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Entenderam o que a falta de perdão pode fazer na sua vida? Porém, se você é uma pessoa perdoadora, você manifesta o fruto do Espírito em você. E quem manifesta o fruto do Espírito vai aparecer com estas coisas. Não sei você, mas eu quando estou na igreja, eu chego aqui e cumprimento a Gabriela. Você não percebe que parece Deus que você está abraçando? Ela vem com aquele sorriso tão gostoso. E ela dá um abraço, ela te dá um beijo. Não é bom? Sim ou não? É o quê? Fruto do Espírito. Não tem uma santa vez que eu não ligo para a irmanice. E aí eu falo, e aí irmanice? Paz? Ô pastor, eu já olho ela no telefone, sorrindo para mim. Manifestação do fruto do Espírito. Mas não tem pessoa que você vai cumprimentar? Paz. Ela, guerra. Do jeito que ela te cumprimenta, parece que ela está em guerra o tempo todo. Por quê? Porque não é uma pessoa que perdoa. E aí ela já começa a pensar um monte de coisa errada. E pratica coisas erradas. E aí se a gente for ler um pouco antes da manifestação do fruto do Espírito, a gente vai ver as obras da carne. E é a pessoa que falta com perdão, ela vive as obras da carne. Ela já não tem mais senso do que é certo, do que é errado. Ela é uma pessoa desequilibrada. Mas hoje, em nome de Jesus, eu declaro sobre esta igreja, pessoas perdoadoras, amorosas, benignas, bondosas, especiais. Essa semana eu e o Luiz fizemos algumas visitas e numa delas, especificamente numa delas, nós ouvimos um testemunho de uma liberação de perdão. E o que isso provocou? Provocou naquele que perdoou e naquele que talvez foi perdoado. Nós não temos a noção do que um perdão pode gerar na vida de uma pessoa. Hoje é uma coisa, amanhã será outra muito maior do que você possa imaginar. Porque quando você perdoa, não é que a pessoa está te devendo um favor, porque ela não te deve, ok? Mas a Bíblia diz que nós não merecemos o favor de Deus. Nós não tínhamos condições de pagar o que Jesus fez. Então aquela pessoa, quando você libera o perdão, também não tem a mesma condição. Porque você está manifestando o mesmo amor de Deus através da sua vida. Sabe o que acaba criando? Um elo. E é o primeiro elo de uma transformação
que só o Espírito Santo de Deus pode fazer. Quando você libera o perdão, você transforma, através da sua vida como instrumento, a vida daquela pessoa. Deu para entender? Vocês vão casar, Alex e Patrícia. Vida de casado não é fácil. O começo é 1000 maravilhas. 1 ano, 2 anos, 3. No quarto, eu vou dizer uma coisa para vocês. Diz que o número é o 7, o número mágico é o 7. Quando chega no 7 já tem uma situação ali. Eu sei lá se tem ou não tem, mas não me importa. Vida 2 não é fácil. É uma criação de um lado, uma criação do outro, e aí se ajunta. Aí começa, espinho daqui e espinho de lá. Mas quando nós temos perdão, pode doer, que é gostoso. Ah, pastor, você é sadomasoquista? Lógico que não. Eu estou dizendo que é uma dor que cura, que transforma, porque ela limpa. Quando a gente machuca, que nem eu tive uma experiência desagradável sexta-feira, caí da moto, bati desse lado, estou arranhado no braço. Qual é a primeira coisa que a gente tem que fazer? Lavar. E lava com o quê? Se você não tem álcool, alguma coisa, é o quê? Sabão. E acaba acontecendo o quê? Dói. Mas dói por quê? Está limpando. Às vezes vai doer, mas está limpando. Hoje, pode doer algumas mágoas aqui, porque tem pessoas aqui, eu tenho certeza absoluta, isso é Bíblia. Não é, estou tendo revelação não aqui, viu irmãos? Meu nome não é Kodak, não é Fujifilm, não é. Não estou tendo revelação nenhuma, mas tem pessoas que estão aqui, que precisam liberar perdão. Tirar essa mágoa do coração. Pastor, eu sofri. Eu ouvi, eu sei. Mas libera. Tira da frente de uma vez. Ah, pastor, uma pessoa já morreu e você ainda joga pedra lá no caixão. Para de jogar pedra no caixão. Para. Ah, mas pastor, caramba, fez a minha mãe sofrer, fez meu pai sofrer, fez meu filho sofrer, fez meu irmão sofrer, e aí? E aí, por causa disso, você vai levar tudo isso para a sua vida, para o resto da vida. E aí você atrapalha todos os que estão em volta por causa daquilo que aconteceu. Vai lá, libera o perdão e fala, eu te perdoo em nome de Jesus Cristo. Eu te amo. Ah, você não ama ainda? Eu te suporto em amor. É assim que funciona. É duro, mas é assim. Ah, pastor, mas e aí? E se a pessoa continuar? Você já fez a sua parte. Para o inferno você não vai. Se ela quer ir, é problema dela. Lembra da história dos caminhos? Mas você liberou. Você deu aquilo que Deus te ensinou a dar. Eu já vou partir para a ceia. Todos aqui conhecem o texto da ceia, não é? Se eu ler aqui, eu recebi do Senhor, que também eu vos ensinei. 1 Coríntios capítulo 11, verso 23 em diante. Eu não vou ler o texto. Eu vou partir para o lado da reflexão que o apóstolo Paulo diz. Olha, não tome a ceia para a sua própria condenação. Ainda mais a ceia de hoje. Se você tomar errado, depois dela estar tão bonita assim, eu é que não vou dar para você nenhum tipo de carta de alforria, de liberação de perdão. Viu, Davi? Não vou. Você peça perdão. Porque você quis me dar um negocinho aqui. Você quis me dar esse aqui. Deixa você na minha mão, irmão. Era para dar essa aqui. Tô brincando, irmãos. Eu gosto de brincar com o Davi. Você vai participar do corpo do Senhor. Mas eu quero que você libere perdão e a mágoa que você precisa liberar. Em nome de Jesus. Você não tem mais o direito de segurar isso na sua vida.
Olha para mim, eu estou falando sério agora. Eu sei que eu brinco às vezes, porque eu sei que às vezes a palavra do Senhor, ela vem não para machucar, mas ela vem dura, para poder a gente fazer refletir. Dá para você liberar o perdão? Dá sim. Libera em nome de Jesus, tira isso da frente agora. Ah, pastor, mas puxa, como é que eu vou fazer? Libera o perdão. Libera. Tira isso do seu coração. Tira isso do seu sentimento de uma vez por todas. Amados, o câncer está em você. Às vezes a pessoa está do outro lado lá, não está nem aí para o que você está pensando, sentindo. Às vezes o câncer está em você. Ah, pastor, mas como assim o câncer? É, o câncer pode virar um câncer na sua vida. Para quê? Faça a reflexão agora. E o perdão, Deus vai te dar força. Pastor, ainda é difícil, não sei. Mas se você fizer uma oração sincera hoje, Senhor, me ensina a perdoar. Me ensina a lidar com essa situação, me ensina. E Deus vai te dar esse tempo. Feche teus olhos.